Bom dia, patronos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli. Vamos para o nosso segundo podcast. Vamos ver a energia geral. Eu trago os 4 elementos e mais 3 cartas, tá? Para uma reflexão, um acerto aí nas suas atitudes que podem mudar aqui o seu destino, ok? Vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos lá, elemento terra, valete de paus, já vou comentar. Elemento fogo, a roda da fortuna, fortíssimo. Elemento ar, o 7 de copas. E o elemento água, o 7 de espadas. Bom, a gente tem aqui uma energia, vamos voltar só para relembrar, o elemento terra vai falar daquilo que a gente concretiza. Então, o dia, né, ou pelo menos no momento que você está escutando essa mensagem, existe aqui mais do que concretização, um início no sentido de procurar aqui a concretização de um sonho. Então, por exemplo, você tem um projeto, está na hora de você dar o primeiro passo na prática, tá certo? Por quê? Porque se você não fizer algo agora, não plantar uma semente agora, como é que você vai conseguir colher, tá? Então, o terra, que vai falar de dinheiro, trabalho, compromisso, de relacionamento, ele precisa aqui de uma ação, de um ato de início, tá? Se aproximar de alguém, se você está querendo fazer algum contato pessoal, ou até íntimo, tá? Começar aqui, eu vou começar um projeto, quero mudar de carreira, vou entrar num curso diferente, vou fazer a matrícula, ou seja, apesar de não estar aqui na circunstância de concretização, eu estou na circunstância de movimento, tá? Até porque, inclusive esse anjo que saiu aqui para o Terra, é o anjo 27, ele fala da propagação da luz, tá? Ele também ajuda a gente a sair aqui dos inimigos, né? Da gente se livrar aqui dos inimigos. Pode ser que você queira até um recomeço na sua vida como um todo, porque você está querendo um ambiente melhor. Sim, gente, é preciso. Vou pegar aqui já o água, que não é exatamente a sequência que eu costumo fazer, mas vai fazer muito sentido para vocês, porque você precisa tomar uma atitude em relação a uma circunstância que envolve pessoas, sim, e aí para alguns isso pode estar na família, para outros pode estar no seu trabalho ou, claro, aí na sua vida íntima. Vocês estão com o 7 de espadas, tá? E eu acredito aqui que ele está num aspecto bem dos outros em relação a você, porque na verdade você tem o 7 de copas no elemento ar, tá? Então vamos lá, o que é o elemento ar? É onde eu projeto tudo, onde tudo começa. Eu tenho uma dificuldade de ver as coisas claramente por causa de uma situação de relacionamento ou de uma situação emocional. Quando eu tenho água lá no elemento ar, eu estou pensando, mas parece que tem uma neblina, né? Então eu não consigo ter clareza daquilo que eu quero. Então é como se você tivesse uma neblina, alguém fala assim: o que você está conseguindo ver no horizonte? Você fala: nossa, olha, parece uma casa, não, parece um sítio, aí não sei qual é o tamanho, porque você tem mais ou menos um perfil assim bastante sutil daquilo que está ali à frente, mas você não tem clareza, tá? E eu acho que inclusive é por isso que a carta da roda da fortuna está no elemento fogo, porque é o ar que direciona o fogo. Sem ar não há fogo, né, gente? E o fogo fala do quê? Da minha atitude, do meu direcionamento, das minhas decisões, do verbo, da minha espiritualidade. E a roda da fortuna, eu sempre brinco, quando ela entra no jogo, é porque ela precisa acertar algum caminho, tá? Aí, como ela acerta, nem sempre é fácil, tá? Eu acho que pro caso de vocês, que na verdade estão com dificuldade numa situação, porque existe coisas que vocês não estão conseguindo ver, e isso tem a ver muito com seus relacionamentos, ou você não consegue ver exatamente o perfil de alguém, você põe muita fé numa pessoa, ou você acredita que ela esteja te ajudando, ou você está acreditando em algo que alguém está te dizendo, mas a ideia é que esses relacionamentos ou um relacionamento específico tá te confundindo, tá? E aí a carta da roda da fortuna, ela tá vindo como um movimento que vem de fora, que faz você tomar uma atitude, tá? Essa atitude, porque o 10 da roda da fortuna é um do mago, é
realmente em direção a manifestar algo que você queira, tá? E aí, como você não consegue ver claramente, e talvez por isso você estivesse com dificuldade e ainda tem dificuldade, né, de fazer o primeiro, de dar o primeiro passo, a roda da fortuna vem como uma circunstância que aparece, meio que te ajuda, sabe? Quando cai um pouco de bandeja, não porque seja de bandeja, mas a ideia de que a coisa fica, né, como se eu falei para você que você não está conseguindo ver, né, tem uma neblina, então você não consegue ver o horizonte, é como se a roda da fortuna ou ela soprasse essa neblina, e agora você vê claramente, ou ela te coloca de frente para o seu destino, né? E aí cabe a você, claro, sempre tomar uma atitude, porque a circunstância para você tomar atitude, ela vai ser criada. De certa forma, é uma coisa que não foi você, não é você que está criando aqui. A circunstância está chegando, isso tem a ver com o seu destino, tá? Porque pode ser que você tenha um destino, você tem que chegar num ponto e tem pessoas que poderiam estar aqui te atrapalhando. Gente, a gente vai pegar ainda 3 arcanos maiores. As pessoas atrapalham, às vezes, até por bons motivos, ok? Às vezes, se for familiar, às vezes a família está preocupada, né? E aí, é claro, pode criar situações, pode pôr medo em você, por exemplo, e você acaba não tomando uma atitude. Mas tudo vai ficar bastante claro. Por quê? No elemento água, que eu fui e voltei, né? O elemento água vai falar das suas emoções, dos seus relacionamentos. É claro que essas informações, essa questão de alguém te confundir, isso acaba encontrando uma certa ressonância com você, porque há, claro, aqui algum tipo de insegurança. Então é aquela pessoa que tem um sonho, tá vibrando naquele sonho, tem tudo pronto, mas aí resolve perguntar a opinião de alguém. Gente, se você for perguntar a opinião das pessoas, você tem... vai ter de tudo, inclusive muitas vezes as pessoas próximas, eu acho, com a minha experiência, que elas mais atrapalham do que ajudam, quando você quer dar um passo grande. Porque ela está com você no cotidiano, claro, tem pessoas que são exceção, claro, tem pessoas que têm uma mente muito mais aberta, né, uma espiritualidade também muito mais sensível, mas a maior parte das pessoas que às vezes a gente coloca os nossos grandes sonhos, nossos grandes movimentos, elas acabam até atrapalhando. Porque tudo que a gente vai movimentar e que vai mexer numa certa estrutura, cria um certo abalo para todo mundo. Então, se a pessoa não é sonho da pessoa, ela não tem a visão que você tem. E às vezes você vai abalar o mundo dela, inclusive saindo da vida dela ou não participando diariamente da vida de alguém. Você entende o que eu estou falando? Então, se você não está participando diariamente da vida de alguém pode sentir isso e inconscientemente, inclusive, meio que falar palavras que não são tão legais, você pode ficar aqui um pouco confuso ou confusa, tá? Então, se você tem um projeto, eu acho que você já falou e você tem segurança, só que o destino tá falando assim, olha, é por ali mesmo, tá? E para de ficar perguntando para os outros, que quanto mais você pergunta, mais dificuldade você tem de ver uma circunstância, tá? Às vezes você fica esperando demais, tentando enxergar alguma coisa mais claramente, mas com o ambiente que você tem, eu acho isso difícil. É claro que no 7 de espadas tem o meu auto-boicote, né, que é ficar perguntando a opinião para o meu sonho. Meu sonho só eu entendo. Mas também, é claro, o 7 de espadas pode mostrar, num nível prático, por exemplo, profissional, que eu tenho pessoas, sim, que me enganam porque elas estão levando vantagem às minhas custas, tá? Essa vantagem pode ser uma vantagem intelectual, pode ser uma vantagem material, mas isso tá para virar. Tá certo? Inclusive o 7 de espadas é o anjo 66 e fala da gente ganhar esse discernimento entre o bem e o mal. Às vezes a gente ama muito alguma pessoa, aquela pessoa é divertida e tudo, mas às vezes ela tem um lado dela que não é tão legal. Às vezes a gente também tem que ver as pessoas como elas são. E esse 7 de copas na sua mente pode mostrar também que você... porque a pessoa é muito importante para você num aspecto, você não consegue enxergar que ela não é perfeita, tá? Então seria mais ou menos isso. Vamos pegar aqui 3 cartas só para finalizar. Os enamorados. O imperador, que forte. Você viu que sai... até aqui já tinha saído a carta da roda da fortuna, mas aí sai a torre. Então, 10 com 16, 26. 26 é a gemátria do nome sagrado divino de 4 letras. E fala da completude de alguma coisa. O que tinha que acontecer onde você está, ou esse relacionamento, já aconteceu. Você tem que tomar uma decisão agora. Essa decisão ela vai ter a ver com algumas rupturas. Tá? Eu acho que essa roda da fortuna, de certa forma, ela vai dar um avanço, porque quando eu dou um avanço,
eu faço um movimento muito intenso, eu mexo nas minhas estruturas. Algumas estruturas, o que vai acontecer? Algumas estruturas vão ruir a torre, porque elas não eram reais, você projetou coisas. E outras estruturas serão criadas com a carta do imperador. Mas a ideia é que aqui é a tal da escolha. Você não estava conseguindo decidir por uma ação no seu cotidiano, que é o valete de paus, não é? Você estava confuso, você estava confusa. Então, agora o destino, que é a roda da fortuna, está trazendo uma circunstância na qual você não tem como não tomar uma ação. E aí, tomando essa ação, tudo vai ficar muito claro para você. Como eu falei, aquilo que tinha que... aquilo que era ilusão, as relações ou os meus projetos, eles vão ruir mesmo, não tem jeito. Mas outras coisas vão se fortalecer. Aquela coisa, né? Você vai dar uma mexida na sua vida, você vai ver quem é quem aqui na sua vida, tá? A soma, então, dá 26, que também é o número 8, que é a carta da justiça, tá? Tem uma justiça sendo feita aqui. Se a gente pensar na roda da fortuna, ela é um acerto da justiça, só que ela, aqui inclusive, ela é o arcanjo Metatron, e ele tem acesso ao livro da vida, né? Então, aqui tem algum acerto também karmático, né? No sentido assim, daquilo que eu venho aprender, né? Então, e do que os outros também vão aprender, porque às vezes os outros são ferramentas na nossa vida e a gente é ferramenta na vida dos outros. Seria nesse sentido, ok? Muito forte essa energia, para quem se identificou, é uma energia muito intensa de você fortalecer as relações que fazem sentido, tanto profissionais quanto pessoais, e definitivamente desconstruir aqui, vamos falar assim, as que você tinha uma certa ilusão, ok? Patronos, muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio, para mim isso é muito importante. Uma boa sorte para vocês, fiquem com Deus e até mais. Bom dia, patronos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli, vamos para o nosso segundo podcast, vamos ver a energia geral. Eu trago os 4 elementos e mais 3 cartas, tá? Para uma reflexão, um acerto aí nas suas atitudes.